Olá amigos. No início da produção, o motor 1,2 TSI apresentava problemas no regulador de distribuição, até 2015. Os serviços oficiais substituíram o regulador de fase na garantia juntamente com a válvula de controle. Vale a pena verificar se o carro de seu interesse já foi substituído. A VW corrigiu o defeito gratuitamente até 2020. Um problema comum que preocupa os motores 1,2 e 1,4 TSI após 100 a 150 mil km é o aumento do consumo de óleo. O motivo é a coqueificação e a aderência dos anéis. Em 2014, surgiram anéis modernizados. Em casos raros, quando os pistões são destruídos, podem ocorrer marcas nas paredes do cilindro. Após 100 a 150 mil km, o atuador do turbocompressor pode exigir atenção. A haste emperra ou há folga. Todos os motores citados acima apresentam problemas na bomba d'água, que não suporta o intervalo de 210 mil km especificado pelo fabricante. É melhor substituí-la junto com a correia dentada após 100 a 120 mil km. Os motores turbo mais potentes 1,8 e 2,0 TSI, EA888 já de terceira geração, provaram-se bem. Eles não têm mais tendência a aumentar o consumo de óleo e o problema dos depósitos de carbono nas válvulas de admissão foi resolvido com a ajuda de um injetor adicional. Ao mesmo tempo, há perda de líquido refrigerante através do módulo de controle de temperatura. Termostato não é um termo exato, pois o módulo também inclui uma bomba d'água. Antes de adquirir as versões GTI e R com motor 2,0 TSI, você deve verificar o histórico de serviço e o estado do acionamento de distribuição. Embora a vida útil da corrente tenha aumentado, ainda existe o risco de estiramento prematuro. Os mais recentes motores 1,0 e 1,5 TSI, também da série EA211, ainda não criaram problemas. Porém, é preciso lembrar que o motor turbo de 1,5 litros possui um design complexo, o que pode causar problemas no futuro. Em particular, o filtro de partículas e o sistema ACT, que desliga os cilindros quando o motor funciona com baixas cargas. Alguns motores 1,4 TSI também possuem este sistema. Os motores turbo mais potentes 1,8 e 2,0 TSI, EA888 já de terceira geração, provaram-se bem. Eles não têm mais tendência a aumentar o consumo de óleo e o problema dos depósitos de carbono nas válvulas de admissão foi resolvido com a ajuda de um injetor adicional. Ao mesmo tempo, há perda de líquido refrigerante através do módulo de controle de temperatura. Termostato não é um termo exato, pois o módulo também inclui uma bomba d'água. Antes de adquirir as versões GTI e R com motor 2,0 TSI, você deve verificar o histórico de serviço e o estado do acionamento de distribuição. Embora a vida útil da corrente tenha aumentado, ainda existe o risco de estiramento prematuro. Os mais recentes motores 1,0 e 1,5 TSI, também da série EA211, ainda não criaram problemas. Porém, é preciso lembrar que o motor turbo de 1,5 litros possui um design complexo, o que pode causar problemas no futuro. Em particular, o filtro de partículas e o sistema ACT, que desliga os cilindros quando o motor funciona com baixas cargas. Alguns motores 1,4 TSI também possuem este sistema. As unidades diesel da nova série EA288 também tiveram um bom desempenho. No entanto, isso não acontece sem incidentes. Um problema típico dos turbodiesel de 1,6 e 2,0 litros é a baixa vida útil da bomba de refrigeração de plástico. Além disso, existem problemas com o tensor da correia dentada. Após substituir o antigo tensor GATS por um produto Daico, o problema não ocorre mais. A correia também deve ser substituída junto com ela. Em um motor diesel de 2 litros, o suporte do motor na lateral da caixa de câmbio termina prematuramente. Os mecânicos também notam casos de queima da junta sob o cabeçote do diesel 2,0 TDI após 100 mil km. Isso se deve à direção agressiva e à junta muito fina. É mais fino em comparação com os motores das séries anteriores. O custo dos reparos é alto. Entre as avarias típicas das unidades diesel, deve-se destacar o entupimento do filtro de partículas DPF. Às vezes pode ser limpo. Se o seu veículo tiver transmissão DSG de dupla embreagem, o fluido da transmissão deverá ser atualizado a cada 60 mil km. Apenas o filtro original deve ser instalado. Aqui, o óleo é derramado na parte mecânica da caixa e na mecatrônica separadamente. Um estilo de condução calmo prolongará significativamente a vida útil da mecatrônica, do kit de embreagem e do volante bimassa. Frequentemente, o volante e a embreagem precisam ser atualizados após 100 a 150 mil km.
A mecatrónica geralmente suporta mais de 150 a 200 mil km. Em caso de reparos, os custos serão consideráveis. As modificações da tração integral 4-motion exigirão custos adicionais. O óleo do acoplamento Holdex precisa ser atualizado a cada 60 mil km. Vale a pena trocar o filtro junto com ele, embora o fabricante não recomende isso. O ruído pronunciado na área do eixo traseiro geralmente é causado por amortecedores defeituosos. Típico para carros pré-reestilizados. Via de regra, os amortecedores foram substituídos na garantia. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras duram mais de 100 a 150 mil km. Os blocos silenciosos da suspensão traseira são ainda mais duráveis. A câmara retrovisora não responde quando a marcha a ré é engatada. O motivo é que a sujeira passa pelo mecanismo de abertura da porta e danifica a câmara. Umidade na frente e atrás da cabine. Se aparecer água pela frente, a culpa é de um canal de drenagem colocado incorretamente do evaporador do ar-condicionado. A água na parte traseira é um problema com vedações mal instaladas. Se a temperatura do líquido refrigerante e o medidor de nível de combustível falharem repentinamente, você precisará estar preparado para uma substituição cara do painel. Simplesmente instalar um dispositivo de outro carro não funcionará, pois a complexa rede multiplex e eletrónica possui algum tipo de proteção. No entanto, esta doença não ocorre com frequência. Em veículos mais antigos, o inchaço da pintura é frequentemente detectado na junção da asa traseira e do para-choques. Traços de início de corrosão às vezes são observados em locais de lascas acima do para-brisa. Após 100 a 150 mil km, o servo-acionamento do amortecedor do aquecedor deve ser reparado. De vez em quando, o servo-acionamento da trava da aba do tanque de gasolina também falha. Volkswagen Golf 7 merece boas avaliações. Apesar de muitas soluções novas e da perda significativa de peso, praticamente não existem problemas sérios. Custos potencialmente elevados podem estar associados a motores diesel altamente potentes. Vale lembrar que as unidades a diesel ocupam mais espaço no compartimento do motor do que os motores menores a gasolina, o que aumenta o custo de manutenção e reparos. Você também deve estar ciente dos custos potenciais ao escolher transmissões DSG de dupla embreagem. Durante a inspeção, é necessário verificar cuidadosamente o funcionamento dos sistemas eletrónicos, pois podem ocorrer mau funcionamento. E os custos de reparação nem sempre se limitam às atualizações de software. Principalmente após a eliminação descuidada das consequências de um acidente. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.